Capítulo 42. O celular de Ray tocou enquanto ele manobrava o carro para estacioná-lo na última vaga disponível. Ele pressionou aceitar no viva voz e virou-se para ver se conseguia recuar um pouco mais. A chefe de polícia Ripipon foi direto ao ponto. Quero que antecipe para esta tarde o relatório sobre a Operação Falcão. O Mondial de Ray bateu de leve no Volvo azul estacionado atrás dele. Merda! Não era bem essa reação que eu esperava. Havia um tom de brincadeira na voz da chefe que Ray jamais ouvira. Ele se perguntou o que teria deixado de tão bom humor. Desculpe, senhora. Ray saiu de carro e deixou as chaves na ignição, para o caso de o proprietário do Volvo precisar sair. Examinou o para-choque, mas não viu nenhum amassado. O que estava dizendo? O relatório da Operação Falcão está agendado para segunda-feira, disse Olivia com uma paciência atípica, mas quero adiantá-lo. Você deve ter visto nos noticiários desta manhã que vários departamentos têm sido criticados por ter um enfoque aparentemente tolerante nos casos de posses de droga. Pensou Ray. Isso explica seu bom humor. Então este é o momento ideal para lançarmos nossa política de tolerância zero às drogas. Já temos tudo pronto e só preciso que você antecipe alguns dias os recursos importantes. O sangue de Ray gelou. Não posso fazer isso hoje, respondeu ele. Houve uma pausa. Ray esperou que a chefe falasse, mas o silêncio tornou-se insuportável, que ele sentiu que precisava quebrá-lo. Tenho um compromisso na escola de meu filho ao meio-dia. Havia um boato sobre Olivia participar por teleconferência das reuniões de pais na escola de seus filhos, de modo que o Ray sabia que era um pouco provável que ela vacilasse. Ray, disse ela, já sem nenhum vestígio do bom humor de antes. Como você sabe, sempre dou total apoio a quem tem dependentes. E até fui uma das primeiras a defender um horário de trabalho flexível para os pais. No entanto, a não ser que eu esteja muito enganada, você tem uma esposa, não tem? Tenho. Ela irá à reunião? Sim. Então desculpe a pergunta. Qual é o problema? Ray apoiou-se na parede, perto da porta traseira do carro, e olhou para o céu em busca de inspiração, mas viu apenas pesadas nuvens escuras. Meu filho tem sofrido bullying, senhora. É um caso muito sério ao que parece. Esta é a primeira oportunidade que temos de falar com a escola, desde que admitiram haver um problema. E a minha esposa quer que eu participe. Ray amaldiçoou-se por jogar a culpa em Max. Quero participar, acrescentou. Preciso estar lá. Olivia abrandou um pouco o tom. Lamento ouvir isso, Ray. Filhos podem trazer muita preocupação. Se precisar mesmo ir a este compromisso, é claro que deve ir. Mas a operação será lançada ainda essa manhã, com a cobertura nacional necessária para promovermos nossa política progressiva de tolerância zero. E se você não pode se encarregar dela, preciso encontrar alguém que possa. Falarei com você dentro de 1 hora. Assim, ela não me deixa muita opção, murmurou Ray, enquanto deslizava o telefone para o bolso. Era simples assim. Então, perspectivas profissionais de um lado, família do outro. No escritório, ele fechou a porta e sentou-se com os punhos cerrados. A operação daquele dia era muito importante e ele estava convencido de que aquilo era um teste. Ele teria as qualidades necessárias para chegar a escalões mais altos na polícia? Já não tinha certeza. Na verdade, nem sabia se era isso mesmo que queria. Pensou no carro novo que precisariam comprar, dali a 1 a 2 anos, nas férias no exterior que os filhos logo começariam a pedir, na casa maior que Megs merecia. Ele tinha 2 filhos inteligentes e precisava vê-los na universidade, mas de onde viria o dinheiro para tudo isso? Caso sua carreira profissional não progredisse. Nada era possível sem sacrifício. Suspirou fundo e pegou o telefone para ligar para a casa.
O lançamento da Operação Falcão foi um sucesso. Os jornalistas foram convidados para uma coletiva de imprensa de meia hora na sala de conferência, durante a qual a chefe apresentou Ray como um dos melhores detetives da corporação. Ele sentiu uma injeção de adrenalina quando respondeu a perguntas sobre a dimensão do problema de drogas em Bristol, os métodos empregados pela polícia para que a lei fosse respeitada e o seu próprio compromisso de restaurar a segurança da comunidade e erradicar o tráfico nas ruas. Quando o repórter da ITN pediu sua palavra final, Ray olhou diretamente para a câmera e não hesitou. Há pessoas lá fora que traficam drogas com total impunidade e acreditam que a polícia é incapaz de detê-las. Nós temos capacidade e somos determinados, e não descansaremos até que as tenhamos tirado da rua. Houve alguns aplausos. E Ray olhou para a chefe, que fez um quase imperceptível sinal positivo com a cabeça. Os mandados judiciais tinham sido executados mais cedo, com 14 prisões em 6 endereços diferentes. As buscas domiciliares levariam horas, e ele perguntou a si mesmo como Kate estaria se saindo como agente encarregada de coletar os elementos de prova. Na primeira oportunidade, telefonou para ela. Você ligou na hora certa, disse ela. Está na delegacia? Estou no escritório. Por quê? Encontre-me na cantina em 10 minutos. Tenho algo para lhe mostrar. Ray chegou em 5 minutos e esperou com impaciência por Kate, que irrompeu pela porta com um sorriso no rosto. Quer um café? Perguntou Ray. Não tenho tempo. Preciso voltar logo. Mas deu uma olhada nisso. Ela entregou-lhe um saco plástico transparente. Dentro havia um cartão azul claro. É o mesmo cartão que Jenna Gray tinha na bolsa, exclamou Ray. Como conseguiu? Estava em uma das casas invadidas esta manhã, mas não é exatamente igual. Ela alisou o plástico para que Ray pudesse ler o que estava escrito. Mesmo cartão, mesmo logotipo, mas endereço diferente. Interessante. Na casa de quem o encontraram? Dominica Leste. Ela se recusa a falar até que seu advogado chegue. Kate consultou o relógio. Merda, preciso ir. Entregou a Ray o envelope plástico. Fique com ele. Tem uma cópia. Ela sorriu de novo e desapareceu, deixando Ray com os olhos grudados no cartão. Não havia nada de especial no endereço. Era uma rua residencial com a Graham Street, mas Ray sentiu que devia, pelo menos, averiguar mais alguma coisa sobre o logotipo. Os algarismos 8 estavam quebrados na parte inferior e sobrepostos como bonecas russas. Ray balançou a cabeça. Antes de ir para casa, precisava verificar se estava tudo bem na equipe de custódia, além de confirmar mais uma vez que as providências para o julgamento de Gray no dia seguinte haviam sido tomadas. Dobrou o envelope plástico e enfiou-o no bolso. Já passava das 10 horas da noite quando Ray pegou seu carro para ir embora, e pela primeira vez desde aquela manhã teve dúvida se havia agido bem ao colocar o trabalho à frente da família. Pensou nisso durante todo o caminho de volta, e quando chegou em casa já estava convencido de que tomara a decisão certa. A única possível, na verdade. Até que colocou a chave na porta e ouviu o choro de Megs. Meu Deus, Megs, o que aconteceu? Ele largou a pasta na entrada, agachou-se na frente do sofá e levantou os cabelos da esposa para ver o seu rosto. Tom está bem? Não, ele não está bem. Ela afastou as mãos do marido. O que disseram na escola? Está acontecendo há pelo menos um ano, eles imaginam, embora a diretora tenha dito que não podiam fazer nada, até terem provas. E agora, eles têm? Megs deu uma risada amarga. Ah, sim, agora eles têm. Parece que está tudo na internet. Pequenos roubos em lojas, agressões gravadas com o celular, o de sempre. Tudo filmado e enviado para o YouTube, para o mundo inteiro ver.
Ray sentiu um aperto no peito. A ideia do que Tom havia passado deixava-o fisicamente doente. Ele está dormindo? Ray apontou na direção dos quartos. Imagino que sim. Deve estar exausto. Passei 1 hora e meia gritando com ele. Gritando com ele? Meu Deus, Meg, você não acha que já basta o que ele passou? Ray encaminhou-se para a escada, mas Meg o deteve. Você não tem noção de nada, não é? Ray olhou para ela, sem compreender. Você anda tão envolvida com o problema do trabalho que ignora completamente o que acontece com sua própria família. Tom não está sofrendo o bullying, Ray. Ele é quem faz o bullying. Ray teve a sensação de que havia levado um soco. Alguém deve ter obrigá-lo a... Megs interrompeu-o, dessa vez com mais delicadeza. Ninguém o obrigou a nada. Ela suspirou e sentou-se. Parece que Tom é o líder de uma gangue pequena, porém influente. São mais ou menos 6 integrantes, entre eles Philip Smart e Connell Axtell. Faz sentido, constatou Ray com tristeza ao reconhecer os nomes. A única informação consistente mostra que é Tom quem manda. Foi dele a ideia de matar aula. Foi dele a ideia de ficar à espera dos alunos na saída do centro de educação especial. Ray sentiu-se nauseado. E as coisas embaixo da cama? Perguntou. Roubadas sobre encomenda, ao que parece. E nenhuma pelo próprio Tom. Tudo indica que ele não gosta de sujar as mãos. Ray nunca ouvira tanta amargura na voz de Megs. O que vamos fazer agora? Quando alguma coisa não dava certo no trabalho, havia regras às quais era possível recorrer. Protocolos, leis, manuais. Uma equipe completa ao redor. Agora, Ray sentia-se completamente à deriva. Resolveremos o problema. Megs limitou-se a dizer. Pediremos desculpas às pessoas lesadas por Tom. Devolveremos os objetos roubados e, o que é mais importante, descobriremos por que ele tem feito isso. Ray calou-se por um instante. Era difícil falar naquele momento, mas quando uma dúvida se instalava em sua cabeça, ele não conseguiria guardá-la só para si. A culpa é minha? Perguntou ele. É porque eu não fiquei do lado dele? Meg segurou a mão dele. Não diga uma coisa dessas. Acabará maluco. A culpa é tão sua quanto minha. Também não percebi nada. De todo modo, eu deveria ter passado mais tempo em casa. Megs não o contradisse. Desculpa de verdade, Megs. Não será sempre assim, eu prometo. Só preciso de uma promoção e depois... Mas você adora seu trabalho de detetive. Sim, mas... Então por que almeja uma promoção e deixar o resto para trás? Ray virou-se, chocado por um instante. Bem, por nós, para que possamos ter uma casa maior e para que você não precise voltar a trabalhar. Mas eu quero voltar a trabalhar. Megs virou-se para ele exasperada. As crianças passam o dia inteiro na escola. Você fica no trabalho. Quero fazer alguma coisa para mim. Planejar uma nova carreira significa dar para mim um foco que não tenho há anos. Olhou para Ray e a sua expressão se suavizou. Ah, como você é bobo! Desculpe, Ray repetiu. Megs baixou-se e beijou-o na testa. Esqueça Tom por essa noite. Ele não irá à escola amanhã e falaremos com ele logo cedo. Agora só quero falar de nós dois. No instante em que acordou, Ray viu que Megs deixava com cuidado uma xícara de chá na mesa de cabeceira. Imaginei que você gostaria de levantar cedo, disse ela. É hoje que sai a sentença de Gray, não é? Sim, mas Kate pode ir. Ray levantou-se da cama. Decidi ficar em casa para podermos conversar com Tom. E perder seu momento de glória? Não tem problema. Fique tranquilo. Você vai. Tom e eu nos distrairemos em casa, como fazíamos quando ele era pequeno. Tenho a impressão de que não é de uma conversa que ele precisa, mas de ser ouvido. Ray estava impressionado com a sensatez da esposa. Você é uma professora brilhante, Megs. Ele segurou a mão dela. Não a mereço. Meg sorriu. Talvez não, mas receio que você já esteja preso a mim.
Apertou a mão dele e desceu as escadas, deixando-o sozinho com o chá. Ele se perguntou há quanto tempo colocava o trabalho na frente da família e sentiu vergonha ao perceber que não conseguia se lembrar de alguma época em que isso não tivesse acontecido. Era uma situação que não podia continuar. Ele precisava começar a colocar Megs e as crianças em primeiro lugar. Como conseguiria não enxergar as necessidades deles? Ignorar o fato de que ela queria voltar a trabalhar? É evidente que ele não era o único que achava a vida um pouco maçante às vezes. Megs pensara nisso ao buscar uma nova carreira. E ele, o que havia feito? Pensou em Kate e sentiu seu rosto queimar. Ray tomou um banho, vestiu-se e desceu para procurar o paletó. Está aqui, gritou Megs, saindo da sala com o paletó na mão. Apalpou o saco plástico saliente no bolso. O que é isso? Ray tirou-o do bolso e entregou-o à esposa. É um item que pode ou não estar relacionado ao caso de Gray. Estou tentando descobrir o que significa esse logotipo. Megs levantou o plástico e examinou o cartão. É uma pessoa, não? Perguntou ela sem hesitar, com os braços ao redor de alguém. Ray ficou boquiaberto. Olhou o cartão e no mesmo instante viu o que Megs descrevera. O que para ele tinha parecido um número 8 incompleto e desproporcional era sem dúvida a cabeça e os ombros de alguém, cujos braços envolviam uma silhueta menor que encorcova a linha da primeira linha. É claro, exclamou ele. Pensou na casa de Graham Street, com suas múltiplas fechaduras e cortinas que impediam qualquer um de ver o que acontecia lá dentro. Pensou em Jenna Gray e no medo sempre presente em seus olhos, e aos poucos uma imagem começou a tomar forma em sua cabeça. Ruído de passos soaram na escada, e segundos depois, Tom apareceu, com expressão apreensiva. Ray olhou para ele. Durante meses havia visto o filho como vítima, mas agora estava provado que a história era diferente. Entendi tudo errado, disse ele em voz alta. Entendeu errado o quê? Perguntou Megs, mas Ray tinha saído. Capítulo 43. A entrada para o Tribunal Superior de Bristol está escondida em uma rua estreita, apropriadamente chamada de Small Street. Preciso deixá-la aqui, minha querida, diz o motorista do táxi. Se ele me reconhece dos jornais de hoje, não demonstra. Está acontecendo alguma coisa na frente do tribunal e não consigo chegar lá com o táxi. Ele para na esquina da rua, onde um grupo de executivos engravatados sai do All Bar One depois de um almoço regado a muita bebida. Um deles olha para mim com expressão maliciosa. Aceita um drink, belezura? Desvio o olhar. Vaca frígida, resmunga ele, e seus amigos dão boas gargalhadas. Respiro fundo, lutando para controlar meu pânico enquanto olho para todos os lados, à procura de Ian. Ele está aqui? Está me observando neste exato momento? Os altos edifícios dos dois lados da Small Street parecem inclinar-se, uns na direção dos outros, criando uma passagem sombria e repleta de ecos que me provocam calafrios. Dou apenas poucos passos e já entendo sobre o que o taxista falava. Uma parte da rua está bloqueada, com barreiras de segurança, atrás das quais vejo uns 30 manifestantes. Muitos levam cartazes apoiados nos ombros, e a barreira logo à frente deles está coberta por uma enorme faixa onde a palavra assassina está escrita com uma tinta vermelha que escorre de cada letra. 2 policiais com coletes fluorescentes estão ao lado do grupo e não parecem se abalar com o slogan repetido sem parar que ouço do outro lado da Small Street. Justiça para Jacob, justiça para Jacob. Caminho devagar em direção ao tribunal, arrependida de não ter trazido um echarpe e óculos escuros. Pelo canto do olho,
reparo em um homem no lado oposto da calçada. Está encostado na parede, mas quando me vê, endireita o corpo e tira o telefone do bolso. Aperto o passo com a intenção de entrar no tribunal o mais depressa possível, mas o homem acompanha meu ritmo do outro lado da rua. Faz uma ligação de apenas poucos segundos. Os bolsos de seu colete bege estão repletos do que percebo agora são lentes de câmera, e ele também carrega uma bolsa preta pendurada no ombro. O homem corre, abre a bolsa e pega uma câmera. Encaixa nela uma lente com um movimento ágil que indica anos de prática e me fotografa. É melhor ignorar os manifestantes, penso ofegante. Entrar no tribunal como se não houvesse ninguém ali. Eles não podem me fazer mal. A polícia está presente para mantê-los atrás das barreiras. Por isso, agirei como se eles não existissem. No entanto, quando me viro para entrar no tribunal, vejo o repórter que me abordou quando saí do Tribunal de Justiça algumas semanas atrás. Uma palavra rápida para o pôster, Jenna. É uma oportunidade para dar sua versão dos fatos. Afasto-me e fico paralisada, ao perceber que agora estou de frente para os manifestantes. O slogan dá lugar a gritos e insultos, e de repente uma avalanche de gente avança contra mim. Uma das barreiras cai com violência no asfalto, e o ruído ecoa na rua como um tiro. Os policiais aproximam-se sem pressa, com os braços estendidos, e pedem para que os manifestantes se mantenham atrás das barreiras. Alguns continuam a gritar, mas a maioria ri e conversa tranquilamente, como se estivessem na rua para fazer compras. Um dia divertido. Quando o grupo recua e os policiais recolocam as barreiras nas áreas reservadas aos manifestantes, percebo que estou frente a frente com uma mulher. É mais jovem que eu. Ainda não deve ter 30 anos, e ao contrário dos outros manifestantes, não carrega bandeira nem cartaz, apenas segura algo em uma das mãos. Usa um vestido marrom curto por cima de meias calças pretas que acabam de forma incongruentes, em um tênis branco mais sujo e seu casaco está aberto, apesar do frio. Ele era um menino tão bom, diz ela em voz baixa. Logo percebo sua semelhança com Jacob. Os olhos azuis muito claros, levemente puxados para cima. O rosto em forma de coração, que termina em um queixo pequeno e pontudo. Os manifestantes se acalmam. Todos nos observam. Ele quase nunca chorava, mesmo quando estava doente. Apenas encostava-se em mim e me olhava, e esperava melhorar. Ela fala um inglês perfeito, mas com um sotaque que não consigo identificar. Do leste europeu, talvez. Sua voz é medida, como se recitasse algum texto aprendido de cor, e embora se mantenha firme, tenho a impressão de que está tão surpresa com o nosso encontro quanto eu. Talvez mais até. Eu era muito jovem quando ele nasceu, quase uma criança também. O pai dele não queria que eu o tivesse, mas me faltou coragem para interromper a gravidez. Já o amava demais. Sua voz é tranquila, desprovida de emoção. Jacob era tudo que eu tinha. Meus olhos se encheram de lágrimas e sinto vergonha de minha reação, já que a própria mãe de Jacob continua com os olhos secos. Forço-me a permanecer imóvel e não permito enxugar o rosto. Sei que, como eu, ela pensa naquela noite, quando os olhos apertados para protegê-los do brilho intenso dos faróis, observou fixamente o para-brisa molhado pela chuva. Hoje não há nada entre nós, e ela pode me ver tão bem quanto a vejo. Pergunto-me o que a impede de avançar em mim, de me bater, morder-me, arranhar o meu rosto. Não sei se conseguiria me controlar se estivesse em seu lugar. Anya! Um homem a chama do meio dos manifestantes, mas ela o ignora. Estende uma fotografia e me obriga a pegá-la. Não é a imagem que vi nos jornais e na internet, aquele sorriso banguela em uniforme escolar, a cabeça levemente voltada para o fotógrafo.
Nessa foto, Jacob aparece ainda menor. Não deve ter mais do que 3 ou 4 anos. Está aninhado no braço da mãe, ambos deitados de costas na grama alta, salpicados de pés de dentes de leão. O ângulo da foto sugere que a própria Anya tirou-a. Seu braço está estendido, como se procurasse tocar em algo fora da imagem. Jacob olha para a câmera, os olhos quase fechados para protegê-los do sol e um sorriso nos lábios. Anya sorri também, mas está virada para Jacob e o rosto do filho se reflete em seus olhos. Sinto muito. Minhas palavras soam ridículas, mas não encontro outra coisa para dizer. E não suporto oferecer apenas silêncio como resposta ao seu sofrimento. Você tem filhos? Penso no meu filho, no seu corpo quase sem peso, envolto em uma manta do hospital, na dor em meu ventre, que nunca sumiu. Acredito que deveria haver uma palavra para uma mãe sem filho, uma mulher de quem foi arrebatado o bebê, que teria feito dela uma mulher completa. Não, busco algo mais para dizer, mas não encontro. Estendo a fotografia para Anya, que balança a cabeça. Não preciso dela, diz. Carrego seu rosto aqui. Coloca a palma da mão sobre o peito. Mas você... Faz uma brevíssima pausa. Você, eu acho, deve lembrar-se dele. Deve se lembrar de que ele era ainda um menino, que tinha uma mãe, e que ela está com o coração dilacerado. Ela se vira, abaixa-se para passar sobre a barreira e desaparece na multidão, enquanto respira fundo, como se tivesse ficado com a cabeça embaixo d'água. Minha advogada tem cerca de 40 anos. Olha para mim com interesse calculado quando entra na pequena sala de reuniões, diante da qual um agente de segurança monta guarda. Ruth Jefferson apresenta-se e me cumprimenta com a mão firme. O procedimento será simples hoje, Sra. Gray. Como já se declarou culpada, a audiência servirá apenas para determinar a sentença. A sua será a primeira após o almoço, e receio que o juiz Kim tenha sido o escolhido. Ela senta-se à minha frente, do outro lado da mesa. O que há de errado com o juiz Kim? Digamos apenas que ele não é reconhecido por sua clemência, responde Ruth com uma risada sem humor que revela dentes brancos e perfeitos. Que sentença devo receber? Pergunto, sem conseguir me conter. Mas não importa. Só o que importa agora é fazer a coisa certa. É difícil dizer. A fuga com omissão de socorro a uma vítima de acidente é punida com a perda do direito de dirigir, mas com a pena mínima para o caso de morte causada por condução perigosa é de 2 anos. Isso é irrelevante. É pena de prisão que pode variar de forma significativa. O delito de homicídio por direção perigosa é punido com até 14 anos. E a jurisprudência sugere entre 12 e 6 anos. O juiz Kim tentará aplicar a pena maior. A minha obrigação será convencê-lo de que 2 anos seria uma condenação adequada. Ela retira a tampa de uma caneta preta. Algum histórico de doença mental? Nego com a cabeça e percebo sua decepção com a minha resposta. Falamos do acidente, então. Entendo que as condições do tempo deixavam a visibilidade muito ruim. Chegou a ver o menino antes do impacto? Não. A senhora é portadora de alguma enfermidade crônica? Pergunta a Ruth. Elas podem ser úteis nesses casos. Ou não estava se sentindo bem naquele dia específico? Olho para ela, sem compreender, e vejo sua expressão contrariada. A senhora está tornando as coisas muito difíceis, Sra. Gray. Sofre de alguma alergia? Teve uma crise de espirro antes do impacto, talvez? Não entendo. Ruth suspira e fala devagar, como se conversasse com uma criança. O juiz Kim já terá examinado muito bem o seu caso e terá uma condenação em mente. Meu trabalho é apresentar os fatos como apenas um infeliz acidente. Um acidente que não pôde ser evitado e que a senhora lamenta profundamente. Não quero colocar palavras em sua boca,
Mas se, por exemplo, seu olhar é incisivo, a senhora tiver tido uma crise de espirros no momento em que ocorreu o acidente, mas isso não aconteceu. É assim que as coisas funcionam? Mentira atrás de mentira, tudo planejado para conseguir a menor pena possível. É tão falha assim nosso sistema de justiça? Isso me deixa enojada. Ruth Jefferson verifica suas anotações e levanta os olhos. O menino correu e apareceu de repente na frente de seu carro? De acordo com a declaração da mãe, ela soltou a mão do filho quando se aproximaram da rua, e então... Não foi culpa dela. A advogada ergue as sobrancelhas bem feitas. Senhora Gray, diz com calma, não estamos aqui para determinar quem é o culpado deste infeliz acidente. Estamos aqui para discutir possíveis circunstâncias atenuantes. Por favor, tente não se alterar. Sinto muito, mas não há circunstâncias atenuantes. É minha obrigação encontrá-las, insiste Ruth. Larga o dossiê e inclina-se na minha direção. Acredite em mim, Sra. Gray. Há uma grande diferença entre 2 anos de prisão e 6 anos. E se houver algo que justifique a senhora atropelar e matar um menino de 5 anos de idade e fugir sem prestar socorro, é preciso que me diga agora. Olhamos uma para a outra. Eu gostaria que houvesse, respondo.